Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, passava então a cumprimentar o Conselho Geral Independente da RTP, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e destacar a importância que tem para nós esta audição e a manutenção desta relação regular em estrita colaboração com a Assembleia da República. Eu gostava de começar por afirmar aquela que é a convicção deste grupo parlamentar de que o Conselho Geral Independente assegura não apenas a eficácia maior no cumprimento do serviço público, como também as condições de independência desse mesmo exercício de serviço público. Uma vez que, e tal como já aqui foi indicado pelo Sr. Presidente, compete ao Conselho Geral Independente e não ao Governo escolher designadamente os projetos estratégicos, fiscalizar e supervisionar o Conselho de Administração, assegurando o cumprimento dessas que são as orientações estratégicas, bem como o próprio contrato de concessão. E assim é extremamente importante, neste que é um novo modelo que foi criado pelo anterior Governo, ouvir aquela que é a opinião do Conselho Geral Independente sobre alguns pontos, e nomeadamente no que diz respeito ao que nos traz hoje esta audição, que é o Plano de Atividades e Orçamento da RTP para 2016. E permitam-me centrar aqui a minha intervenção naquelas que são as posições que já foram assumidas em sede da audição parlamentar, quer pelo Conselho de Opinião, quer também pelo próprio Conselho de Administração, que aliás têm posições distintas quanto a algumas matérias e, portanto, o que eu gostava aqui era de colher os vossos comentários relativamente a algumas das conclusões que foram trazidas aqui à audição parlamentar, que é também no próprio parecer que foi elaborado pelo Conselho de Opinião, e começava então pelo Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião fez críticas ao plano de atividades que foi apresentado pela RTP e refere que este plano de atividades deveria refletir de uma forma mais clara a interligação com as obrigações que estão presentes no contrato de concessão, nas linhas de orientação estratégica definidas pelo Conselho Geral Independente, assim como no próprio projeto estratégico do Conselho de Administração da RTP. Disseram também e referiram-se à ausência de metas de implementação dos processos de controle de qualidade e transparência e até dos próprios indicadores de desempenho e ainda de informação sobre a revisão do Código de Ética e de Conduta. Depois, na rúbrica Outros, a RTP prevê uma subida de 9,6 milhões de euros este ano para 15,1 milhões de euros em 2016, sem justificar este aumento tão considerável. Isto é apontado também pelo Conselho de Opinião. Referem que o Conselho de Administração não elenca os ativos fixos a alienar para que melhor se avalie a própria viabilidade da sua possível alienação, e termino no que toca à opinião do Conselho de Opinião, referindo-se que se esperava um maior ênfase na defesa da língua portuguesa, escrita e falada, em todos os programas da rádio e da televisão. Portanto, pedia-vos comentários relativamente a estas conclusões que foram trazidas pelo próprio Conselho de Opinião. No que diz respeito ao Conselho de Administração, eu gostava de trazer aqui um assunto que tem a ver com a televisão digital terrestre, com a TDT. O Conselho de Administração da RTP entende que a oferta em Portugal é das mais pobres da Europa e manifestaram a disponibilidade da RTP para contribuir para aquele que é o enriquecimento, permitindo o alargamento através da disponibilização da RTP3 e da RTP Memória. Sei que o próprio Conselho Geral Independente também defende esta posição. O que eu pergunto aqui é relativamente à reavaliação dos custos da distribuição dos serviços de televisão, o que é que está previsto quanto a estes custos. E a verdade também é que, ainda relativamente a este ponto, os canais de televisão privados têm vindo a público dizer que consideram que qualquer decisão
que permita à RTP passar a emitir novos canais em sinal aberto através da TDT, viola o princípio da igualdade, já que os 3 operadores defendem devem ter a mesma possibilidade de utilização deste espectro e em iguais circunstâncias, no sentido de melhorar a qualidade da sua emissão ou até mesmo aumentar a sua oferta de canais. E ainda a este propósito, pergunto também qual será a posição do Conselho de Administração da RTP relativamente a um projeto de lei que está a ser discutido na Assembleia da República, apresentado pelo Bloco de Esquerda, com o intuito de alargar a oferta de serviços de programas da TDT, garantindo condições técnicas adequadas e ao controle do preço. Deixo-vos também uma outra questão sobre qual é a posição, qual é o comentário que podem fazer relativamente ao facto, como é que veem que o Conselho de Administração vê o facto da comunicação social estar agora sobre a alçada do Ministério da Cultura. E depois deixo-vos aqui mais uma última questão relativamente ao Orçamento de Estado de 2016, apresentado aqui na Assembleia da República, quanto à contribuição para audiovisual. E o facto desta aparecer inscrita no Orçamento de Estado para 2016, que no fundo significa que a RTP estará dependente de uma verba a atribuir pelo Governo. Portanto, são estas as questões que gostava aqui numa primeira ronda de deixar ao Conselho Geral independente. Muito obrigada.